Pessoal, sejam muito bem-vindas, boa noite, mil desculpas pela demora, viu? Eu tive um imprevisto, eu precisei demorar um pouquinho, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês e nós, né? Foi a Kel ou foi a Keline que me pediu a ajuda por conta do Moodle? Foi você, não foi, Kel? Me pediu ajuda? Sobre a tarefa da semana passada? Isso. Que o Foi. sistema estava ruim, né? Foi. Desculpa. Deu certo. Conseguiu fazer a atividade? Consegui? Muito bem. Para a nossa aula de hoje, eu vou mostrar um assunto novo para vocês, tá bom? Para mostrar esse assunto novo, a gente vai sempre retomar aqueles exemplos que eu estava dando para vocês. Mas hoje a gente vai aprender aquela terceira estrutura da programação estruturada. Eu falei para vocês que tinha uma estrutura sequencial, que as instruções eram executadas uma após a outra, né? Então, tinha que a instrução 1, aí depois eu tinha instrução 2, aí eu tinha instrução 3. Então, os comandos eram executados em sequência. Depois eu ensinei para vocês o if, ensinei para vocês o if else, depois ensinei para vocês o if, elif, else, e ensinei para vocês o match case, né? Que essa aqui seria a estrutura condicional. Agora, falta vocês verem a última estrutura, que é a estrutura de repetição. Então, a estrutura de repetição, ela é utilizada quando um bloco de código ou seu código inteiro precisar ser repetido, tá? Então, a gente vai usar esse tipo de estrutura nessas situações. Aí você pode imaginar, professor, mas onde é que eu vou utilizar a estrutura de repetição? Imagine vocês, por exemplo, que quando vão mandar uma mensagem no WhatsApp, ou quando você pega aquela mensagem e acha interessante e vai compartilhar, você vai enviar uma mesma mensagem para muitas pessoas, né? Então, você pega lá uma foto ou um vídeo engraçado e quer mandar para 5 pessoas. Né? Então, você pega a sua foto, escolhe as 5 pessoas, ou a imagem, ou o que você quiser compartilhar, e envia, né? Quando você faz isso, né, o WhatsApp, ele faz a mesma coisa 5 vezes, né? Então, você vai enviar uma mensagem para 5 pessoas, aquela mensagem é enviada 5 vezes. O processo de envio da mensagem é feita por 5 vezes, tá bom? Então, em determinadas situações na programação em que a gente quer repetir um código ou bloco de código por uma quantidade repetida de vezes. A quantidade repetida de vezes também, essa quantidade de vezes, ela pode estar atrelada a uma condição. Nesse caso, se eu quero enviar para 5 alunos, ou 5 amigos, ou 5 colegas, né? Eu sei quantas vezes eu quero repetir, né? Se eu quero enviar para 5 pessoas, eu vou fazer o processo 5 vezes. Mas tem determinadas situações em que a gente não sabe a quantidade de vezes que a gente precisa repetir o código. Por exemplo, imagine que vocês querem fazer o login em um sistema, mas esse login só vai ser permitido quando você acertar o login e a senha. Então, se você errar uma vez, ele vai dizer que está errado, vai pedir de novo. Se você errar de novo, ele vai dizer que está errado, vai pedir de novo. Quantas vezes esse processo vai se repetir? Tem alguns sistemas que, quando você erra 3, 4 vezes, ele bloqueia a sua senha. Mas tem sistemas que, enquanto você errar, ele não vai deixar você entrar, ele vai dizer que está errado e vai pedir para você tentar de novo. Então, quando a gente fala em estruturas de repetição, essa quantidade de repetições, ela pode ter um número fixo,
certo? Essa quantidade de vezes que eu vou repetir o meu código, ela pode ser fixa, como no próprio exemplo do grupo de WhatsApp. Se naquele grupo do S1 tiver 20 pessoas, se eu escrevo um boa noite, vou me atrasar, ele vai mandar essa mensagem para 20 pessoas. Então, ele vai fazer esse processo 20 vezes, de enviar a mensagem, um para cada aluno que está no grupo. Então, esse número é fixo. Ele vai repetir o processo, se eu tiver 20 alunos, ele vai repetir o processo 20 vezes. Né? Se for uma mensagem do grupo de WhatsApp, certo? Agora, por exemplo, nesse caso em que o usuário erra a senha, o número de repetições não é fixo, não, é fixo. Então, se ele erra a senha e o sistema pede para você tentar de novo, erra a senha e pede para você tentar de novo, erra a senha até que você acerte, você tem essa quantidade de repetições não atrelada a um número qualquer. Então, só para vocês lembrarem, né? Essa quantidade de repetições, ela não é fixa. Vocês entenderam essas duas formas, né, de eu repetir o meu código? Quando eu sei quantas vezes eu quero repetir, eu tenho um número fixo. Quando eu não sei a quantidade de vezes que eu quero repetir, né, essa quantidade ela fica atrelada a alguma informação. Tudo bem? Eu vou ensinar para vocês duas estruturas de repetição. Uma para um número fixo de repetições e outra para quando o número não for fixo, tá bom? Vou mostrar o primeiro caso do número fixo. E para fazer isso, eu vou usar aquele exemplo da média. Oh, já, de novo, né, professor? Só sei fazer média agora nesse curso. Digite uma nota e vai fazer sentido para vocês. Digite, vou colocar aqui a primeira nota. Aí vou fazer nota 2 recebe. Digite a segunda nota. Vou calcular a média. De novo, professor. Você vai ver que vai fazer sentido esse problema. E aí, se a média for maior do que 6, maior ou igual, né? Eu vou mostrar a mensagem que o aluno está aprovado com média. Aí eu vou colocar aqui a média. Vou colocar o Fzinho lá na frente. E se não for aprovado, vou colocar um else. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, se a nota dele for menor do que 6, aluno está reprovado com média. Beleza, se a gente executar aqui, se eu botar 10 e botar 8, ele diz que está aprovado, né, ó, com média 9. Se eu botar aqui 4 e botar aqui 5, está reprovado com média 7,5. Então, a gente aprendeu aqui um pouquinho sobre a estrutura condicional. Onde é que vai entrar a estrutura de repetição? Bom, imagine que eu quero fazer isso para todos os alunos do curso de informática para a internet. Infelizmente, tem poucos, né? Vocês são as duas que estão fielmente aqui nas minhas aulas. Mas imagine, por exemplo, que eu tivesse aqui mais 5 pessoas. Então, eu teria 7 alunos. Se eu quisesse, do jeito com que a gente aprendeu agora, eu precisaria executar esse programa 7 vezes, uma para cada aluno, né? Então, eu precisaria rodar aqui, colocar as notas de cada aluno, bota aqui a nota do primeiro aluno, me dá a média. Aí eu executo de novo, peço a nota do outro aluno, calculo a média. Então, se eu quiser executar isso 7 vezes, eu vou executar o meu programa, ou rodar aqui o meu programa 7 vezes. Mas existe uma estrutura que faz isso para mim, que eu não preciso apertar esse botão 7 vezes, ele vai executar esse código 7 vezes.
Notem que eu dei um número fixo, 7 vezes, porque eu tenho 7 alunos, né? Então, toda vez que vocês tiverem situações em que a quantidade de repetições é sabida, vocês sabem quantas vezes vocês precisam repetir o código, ou quando o número de repetições for fixo, certo? Vocês vão usar uma estrutura nova. Essa estrutura em Python, ela se chama for, tá? O for, ele tem uma estrutura básica, tá? E é bem simples. Então, se você colocar aqui, ó, for i in range, aí eu vou colocar aqui, vamos supor lá que eu dei o exemplo dos nossos 7 alunos, né? Então, para você repetir um bloco de código, Mariane, boa noite. Para você repetir um bloco de código por 7 vezes, ou seja, quando a quantidade de vezes for fixa, a gente vai usar esse bloco. E ele tem essa carinha aqui. Por enquanto, vocês vão ver que ele tem essa carinha, mas dá para a gente fazer muita coisa com for. Ele é uma estrutura muito poderosa. Então, se eu faço isso, né, ó, for i in range 7, o que, que ele vai fazer? Se a gente traduzir ao pé da letra, o que está escrito aqui nesse comando? Está escrito assim, ó, para a variável i de... seria algo mais ou menos assim, para a variável i percorrer o intervalo de 0 a 7, seria algo mais ou menos assim. Por que, que eu coloco aqui de 0 a 7? Porque quando você usa esse range aqui, ó, o range, ele te dá um intervalo. Esse intervalo, ele começa do número 0 e ele vai até um número anterior àquele que você colocou. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui range 7, é como se eu quisesse pegar um intervalo de 0 até 6. Ele não conta o 7. Então, se você pegar do 0 até 6, eu tenho 7 números, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu tenho 7 números quando eu incluo o 0. Então, quando você faz isso, é como se você estivesse fazendo assim, ó. Essa variável i vai percorrer esse intervalo. Então, se ele vai do 0 até o 6, ele vai repetir um bloco de código por 7 vezes. Que bloco de código é esse, professor? É tudo que está aqui recuado dentro dessa estrutura for. Então, note que eu tenho um for, eu tenho esse i neste intervalo, e notem que eu tenho aquele recuo que eu falei para vocês na aula passada, que é a indentação, né? Então, todo esse bloco de código, ele vai ser executado numa faixa de 0 até 6. De 0 até 6, eu tenho 7 números. Então, é como se ele repetisse esse bloco de código por 7 vezes. Eu não vou colocar esse número grande, porque ele vai, de certa forma, ele vai demorar, mas eu vou colocar aqui 3. Ou seja, quando você faz esse for aqui, ó, essa variável i, ela vai percorrer todos esses números aqui, fazendo com que esse bloco de código repita a quantidade de vezes definida pela quantidade de números que eu tenho nesse intervalo. Então, se o meu range aqui é 3, ele vai do 0 até o 2. Então, ele vai 0, 1, 2. O 0, 1 e o 2, né? Ó, 0, 1, 2. Eu tenho 3 números. Então, ele vai repetir esse bloco de código por 3 vezes, certo? Parece ser um negócio meio doido, parece um negócio assim que acha que esse doido está falando, mas vocês vão ver que faz sentido, tá? Eu vou apagar esse código, eu vou apagar não, eu vou recortar para vocês entenderem um pouco melhor o que, que ele está sendo feito. Vou colocar um print, vou colocar essa variável i. Então, no for, essa variável i aqui, ó, ela vai controlar a quantidade de repetições. E essa quantidade de repetições aqui, ó, ela vai estar atrelada a esse range aqui, ó. Então, se o meu range tem 3,
quer dizer que essa variável i inicialmente vai receber o número 0, depois vai receber o número 1 e depois vai receber o número 2. E se você contar a quantidade de números que eu tenho, a quantidade é 3. 0, 1, 2. Tá? Então, se eu executar esse código aqui, ó, o que, que ele faz? Ó? Ele mostra o primeiro valor deste intervalo. Então, ele executou, né? Ó, for a minha variável i dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo, o primeiro número é o zero. Então, a variável i assume o valor zero. Por isso que quando eu coloquei aqui print i, o valor que apareceu aqui primeiro foi o zero. Depois que ele executa esse bloco de código aqui, o meu bloco de código do for tem um único comando. Depois que ele executa esse bloco de código, ele atualiza a variável i. Ele vai atualizar o próximo valor do intervalo. Então, depois do número 0, o próximo número, na sequência, é o 1. Então, ele mostrou, de novo, né, o print i. O i agora valia 1 e ele mostrou o valor de 1. Depois que eu termino esse bloco de código do for, ele vai para a próxima iteração. Ele vai atualizar a minha variável i. A minha variável i era 1, o próximo valor dentro do intervalo é o 2. E aí, o valor 2, ele imprime aqui para mim, né, ó, no print i. Então, note que o meu intervalo o meu range é de 3, né, ó, que é o 0, 1, 2. E ele mostrou aqui esses valores, que são os valores que essa variável assume. Parece ser meio confuso, e até eu falando, tentando explicar, ele é meio confuso. Eu estou me abaixando aqui para eu poder pegar minha luzinha e desenhar para vocês, viu? Eu subi aí uns segundos aí na sua tela, mas eu vou já aparecer porque eu quero pegar minha luz, minha mesinha digitalizadora, que eu não estou encontrando, né? Aí eu vou achar. Mas assim, do que eu falei aí para vocês, deu para dar uma luz ou ficou meio doidão esse negócio que eu falei para vocês? Vou fechar aqui rapidinho minha câmera, só para vocês não verem minha bagunça. Vocês podem falar aí, eu estou ouvindo vocês. Ou podem mandar mensagem, né? Achei minha lousa. Deve estar falando assim, diabo, que esse Deus está falando. Uma hora dessa, achei minha lousa, achei meu cabo. Agora vai dar certo. Está aparecendo aquele negócio que eu não paguei o meu antivírus, ó, tá vendo? Melhorar minha proteção. Tá aqui, ó, minha luzinha, ó, tá vendo? Vou já escrever aqui para vocês. Bora nós. Vocês não escreveram nada aqui. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou desenhar para vocês, tá? Para ver se facilita o entendimento. Ó, o for, ele é uma estrutura que funciona da seguinte forma, né? Ó, se eu quiser repetir o meu processo 3 vezes, né? Imagine que eu queira calcular lá aquela média, né? Que eu tenho aqui aquele programa que calcula a média, esse processo aqui, ó. Ficou bem bonitinho aqui, tipo, tá bem aqui. Trouxe, cadê o texto? Aqui. Pronto. Só ajeitar aqui. Hoje o professor de vocês está apanhando, né?
Beleza, ó. Então, imagine que eu quero repetir esse programa que calcule a média por 7 vezes, né? Então, quero, ou 3 vezes. Vocês têm 3 alunos aqui, então eu vou repetir por 3 vezes. Então, eu quero pegar aqui a primeira nota, a segunda nota, calcular a média e verificar, se baseado na média, se vocês estão aprovado ou reprovado. Então, vou fazer com a Maria Queline, com a Maria Kelvin e com a Mariane. Vou fazer com cada uma de vocês. Então, vou repetir esse processo por 3 vezes. O Python, ele tem uma estrutura de repetição que faz isso para a gente. Então, para a gente escrever essa estrutura, a gente vai escrever essa palavrinha for, né? A gente vai usar uma variável. Em geral, essa variável é chamada de i, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Aí eu vou usar uma outra palavrinha in, certo? Que é um dos comandos do for, e eu vou colocar um outro carinha aqui que é um range, certo? E aqui, dentro do range, eu vou colocar a quantidade de repetições que eu quero. Então, se eu quero repetir 3 vezes, eu vou colocar 3. Então, quando eu faço for i in range 3, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó, o for vai fazer o quê? É uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição, ela precisa de uma variável para controlar a quantidade de repetições, certo? Então, se eu coloquei aqui 3, eu vou precisar de uma variável para eu saber exatamente em qual índice desses quantidade de repetições que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero repetir 3 vezes, eu primeiro vou repetir uma vez, depois eu vou repetir 2 vezes, depois eu vou repetir 3 vezes. Então, ele executa esse código aqui uma vez. Aí, essa variável i, ela vai contar 1. Depois que eu terminar essa execução, ela vai executar a próxima execução, que seria a 2. Depois que eu terminar a execução 2, ele vai para a próxima execução, que é a 3. Então, essa variável i é a variável por controlar essa quantidade de repetições. Só que, em programação, em geral, essa variável i, ela começa com 0. E quando eu coloco aqui um range de 3, essa variável i, ela inicialmente vai assumir o valor 0. Nós comumente costumamos usar o número 1, depois o número 2, depois o número 3, mas em programação é um pouquinho diferente. Em programação, a gente considera o primeiro número como 0, o segundo número como 1 e o terceiro número como 2. Então, ao invés de ser 1, 2, 3, é 0, 1, 2. Não sou eu que fiz assim, não é uma regra do Anderson, é uma regra do range, certo? Então, quando você faz for i neste intervalo, em range 3, quer dizer o quê? Que essa variável i vai percorrer os valores que estão nesse intervalo, que é o 0, o 1 e o 2. Até aqui tudo bem? Até exatamente o que eu falei aqui, tá tudo certo? Já eu vou explicar como é que ele faz a repetição, tá bom? Então, beleza. Dado que vocês entenderam isso, ou ainda não, eu vou continuar e depois eu repito se for o caso, tá? Então, quando eu faço for i em range 3 em Python, né? O que ele vai fazer? Essa variável i vai percorrer os valores nesse intervalo. Vai começar do zero. Então, aqui vai ter um conjunto de instruções. Então, se eu colocar aqui um print, se eu colocar aqui print i, quer dizer o quê? Quer dizer que o bloco do for só tem um comando, que é esse aqui, ó. Notem que eu tenho um recuo, né? Ó, tá aqui o recuo. Então, o for é uma estrutura de repetição. Então, ele vai repetir tudo que está recuado aqui, ó. Neste nosso exemplo, que é um exemplo bem básico, eu tenho um único comando. Esse único comando é só esse print. Então, eu quero printar os valores de i. Então, o primeiro valor da variável i
é o primeiro valor que está no range 3 aqui, no intervalo do 3. Então, o primeiro valor que está no intervalo do 3 é o zero. Então, o primeiro valor da variável i é zero. Então, quando eu faço esse for i em range 3, ele vai pegar essa variável i e vai atribuir o primeiro valor do intervalo. O primeiro valor do intervalo é o zero. Então, quando ele executar esse comando aqui, ele vai mostrar, como é print i, quem é o primeiro valor do meu intervalo, do meu range 3? É o zero. Então, ele vai imprimir o número zero. Depois que ele termina de executar o bloco do for só tem uma instrução. Quando ele terminar esse bloco, ele não passa para as próximas instruções. O que que ele faz? Ele atualiza a variável i. Lembra que eu falei para vocês que ela controla as repetições? Então, depois que ele executar esse print, o que que ele faz? Ele atualiza essa variável. E como é que ele atualiza? Ele vai para o próximo valor do intervalo. Quem é o próximo valor do intervalo? É o número depois do zero. O número depois do zero é o 1. Esse 1 ainda está nesse intervalo. Como 1 ainda está nesse intervalo, ele vai entrar dentro do bloco do for e vai imprimir de novo. Ó. Então, ele vai mostrar o valor da variável i. Print i, o i agora vale 1, então ele vai mostrar o número 1. Depois que ele executar os comandos do for, nesse exemplo eu só tenho um, que é o print, ele vai atualizar a variável i. Aí a variável era 1, agora ele vai para o próximo valor depois do 1. O próximo valor depois do 1 é o 2. O 2 ainda está no intervalo, no range 3? Sim, ainda está no intervalo. Como ainda está no intervalo, ele executa esse comando aqui, ó. Então, ele vai mostrar print i. O i vale 2, então ele vai mostrar o número 2. Aí, o que que ele faz? Ele atualiza a variável i. A variável i era 2, ele vai para o próximo número. O próximo número depois do 2 é o 3. Aí ele vai olhar, o 3 está nesse range? Bom, o range vai só de 0 até 2. O i não está mais dentro desse intervalo, ele agora está no 3. Como o i não está dentro desse intervalo, ele para de executar o for e ele vai executar as próximas instruções. Então, como é que funciona o for? No for, eu tenho uma variável de controle e essa variável de controle vai percorrer um determinado intervalo. Então, como eu coloquei aqui range 3, o intervalo aqui é de 0 até o 2, porque eu tenho três números aqui, ó, o 0, o 1 e o 2. Todo o intervalo aqui dentro do Python começa com 0, tá? Se eu colocasse range 5, ele ia do 0 até o 4, certo? Se eu colocasse range 100, ele ia do 0 até o 99. Então, essa variável i vai percorrer todos os valores que estão dentro desse range, que começa do 0 até o número menos 1. Se é 5, do 0 até o 4. Se é 3, do 0 até o 2. Se é 100, do 0 até o 99. Então, o i vai percorrer todos esses números para que ele repita a quantidade de vezes que você definiu. Se você colocou 3, ele vai repetir 1, 2, 3. Então, essa variável i, ela serve para controlar a repetição. Então, como é que funciona? Ela executa o comando, os comandos que estão dentro do for. Depois que ela executar os comandos depois do for, ela vai para o próximo número depois do intervalo. Então, se ela começou no 0, ela vai para o 1. O 1 ainda está dentro do intervalo, então ela executa os comandos do for e atualiza a variável i. A variável i era 1, agora a variável i vai ser 2. Executa os comandos do for e atualiza a variável i. A variável i era 2, agora ela é 3. Opa, esse 3 aqui não está dentro desse intervalo.
A partir do momento em que a variável i não estiver dentro do intervalo que você especificou, ele para de executar, tá bom? Se você olhar esse código em pseudocódigo, né, como é que ele funcionaria? Ó, eu olho uma condição que é, por exemplo, tá no intervalo que eu quero, se estiver, executa aqui o bloco. Depois que ele executar o bloco, ele olha de novo. O número que eu atualizei ainda está no intervalo? Se tiver, executa de novo. E olha de novo. Não. Está no intervalo? Se tiver, executa de novo. Ele fica repetindo esse bloco de código. Aí, quando não estiver, ele vai para outras instruções. Se aqui for sim, ele repete, né? Fica repetindo aqui esse processo. Se for não, ele ignora esse bloco aqui e vai para outra coisa. Vocês entenderam mais ou menos isso aqui que eu mostrei para vocês? Entendeu? Jovem Kelma, Keline, Mariane. Se eu botar aqui, ó, se eu botar o meu range 100, ele vai imprimir do 0 ao 99, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Do 0 ao 99. Professor, por que você botou print I? Se eu botar print olá, ele vai repetir 99 vezes olá, ó. Tá aí, ó. Eu estou baixando, viu, ó? Aí, ó. Se eu imprimir, colocar aqui, ó. Estou repetindo o código pela... Aí eu vou colocar aqui. I vez. Aí eu vou colocar o F aqui, ó. Aí, ó. Estou repetindo o código 0 vezes, uma vez, duas vezes, três vezes, 4, 5, 6, 7, e vai até o 100, até o 99, né? Beleza? Ó, então, ele começou do zero, ele sempre começa com zero, essa variável i, que controla as repetições, e ele vai até o número antes do valor que você colocou lá. Eu coloquei 100, então ele vai do zero até o 99. Vocês entenderam? Agora, ó, dá para a gente fazer o seguinte, ó, dá para a gente fazer isso aqui, ó. Então, nos exemplos que eu estava dando para vocês, né, ó, ele repetia a quantidade de vezes que eu coloquei aqui, ó. Então, se eu colocar executar o meu código, ó, ele está na primeira instrução, tá vendo, ó? Ele está aqui, ó. Digite a primeira nota, ó. Tá vendo que ele está pedindo a primeira nota? Ele está na linha 2. Eu vou botar 10. Agora ele está na linha 3, ó. Digite a segunda nota. Segunda nota. Eu vou botar 8. Aluno aprovado com média 9, ó. 10 mais 8 dá 18, né? Ó. Aí a média aqui deu 9. 9 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Executou que o aluno está aprovado, ó. Aluno aprovado. O que foi que ele fez? Depois que ele terminou esse bloco aqui, ele atualizou a variável i. A variável i começou com 0, agora ela vale 1. Ou seja, ele está executando isso aqui de novo, ó. Ele está pedindo a primeira nota, tá vendo? Eu executei aqui e ele já está na minha segunda repetição, né? Ó, ele repetiu uma vez, já está na segunda. Eu vou digitar um 2 e um 3. Aluno reprovado com média 12,5. Então, nota que eu repeti uma vez, duas vezes. Ele está na terceira vez. Ele está pedindo, digite a primeira nota. Primeira nota. Então, já está repetindo pela terceira vez. Eu pedi 3 vezes, não foi? Ó? Aqui, ó. Então, vou digitar aqui um 5 e um 10. Aluno aprovado com média 7,5. E aí, ó, o que foi que ele fez? Meu código parou de executar. Então, eu repeti uma, repeti duas, repeti três, que foi a quantidade de vezes que eu coloquei aqui. Se eu colocasse 30, professor, ele ia repetir 30 vezes. Se eu colocasse 10, professor, ele repetia 10. Eu posso colocar ainda aqui, ó, aluno I. Aluno I. Ó, vamos ver o que ele mostra. Ó. Digite a primeira nota, 10. A segunda nota, ixi, foi 85. Ó, aluno 0. Note que eu mostrei o I, ó.
Vocês lembram que eu falei que do intervalo ele começa com 0? Aí, ó. Aluno 0 está aprovado com 7,5. Então, ele executou uma vez e está executando pela segunda vez. Aluno 1, que é o próximo valor do intervalo, com média 6. 7 mais 5, 12, né? Dividido por 2, 6. Eita, meu Deus, é porque eu não digitei o número, ó. Por isso que deu erro. Droga. Mas, enfim, vocês viram que ele executou? Pessoal, como é que eu faço para mostrar, ao invés de ser aluno 0, aluno 1? É só tu incrementar uma unidade aqui, ó. Para ele ficar mais bonito, né? Ó. Se eu somar 0 mais 1, 0 mais 1 é 1. 0 mais 2, 0 mais 2, ou 1 mais 1, desculpa, aí vai 2, aí depois 2 mais 1, 3, né? Ó. Deixa eu executar aqui, ó. Eu coloquei agora, ó, i mais 1. Ó. O i começa com 0. 0 mais 1, 1. Aí depois o i vai valer 1. 1 mais 1, 2. Aí depois o i vai valer 2. 2 mais 1, 3, que são os números que estão aqui nesse intervalo, né? Cadê a folha, meu Deus? Não. 0. 0 mais 1, 1. 1. 1 mais 1, 2. 2. 2 mais 1, 3. Aí ele mostra na ordem certinha, ó. Se eu colocar aqui, ó, 10 e 6. Ó, aluno 1. Por que que ele não mostrou mais aluno 0? Porque eu somei com uma unidade, né? Ó, 0 mais 1, 1. Então, ele fez a primeira repetição. Agora, ele vai para a segunda. Eita, eu pedi 10, ó. Vou botar aqui só números genéricos, ó, 2 e 2. Aluno 2 está reprovado. Deixa eu só permitir aqui. Né, ó. Aluno 2 está reprovado. Repetiu a segunda vez. Aí eu vou colocar aqui um 3 e um 3. Aluno 3 está reprovado com média 3. Aí eu vou para o quarto. Aluno 4, vou colocar aqui rápido, né? Ó. Aluno 5, eu pedi 10 vezes, ó. Aluno 6, 4. Aluno 7. Aluno 8, 9, 10. Você viu? Repetiu 10 vezes. Então, o for é uma estrutura de repetição que a gente utiliza quando a gente sabe quantas vezes a gente precisa repetir o código. Então, muitas vezes a gente tem essa quantidade de vezes que a gente quer repetir. Se eu tenho 20 alunos, eu quero fazer o cálculo da média para os 20 alunos. Se eu sei a quantidade de alunos, eu vou usar um for, porque eu sei a quantidade de vezes que eu quero repetir, certo? Se eu quero fechar um caixa de supermercado, saber qual o valor total que eu apurei de cada caixa. Se eu tenho 10 caixas, eu vou repetir 10 vezes. Então, quando a quantidade de vezes ela for sabida, quando vocês souberem quantas vezes você precisa repetir o código, você vai usar um for. Aqui, tudo bem? Vocês conseguiram entender esse processo aqui de repetição? Professor, como é que eu faço para ele ficar bem bonitinho, né? O meu código. Vocês lembram que eu posso usar um barra N para pular uma linha, né? Para quebrar uma linha. Se vocês colocarem um barra N, ele fica bem bonitinho. Ó, você pode botar aqui, ó, 10 e 8. Aí, ó, aluno 1 está aprovado. Ele já está aqui, ó, no segundo. Você pode colocar aqui, ó, digite a primeira nota do aluno. Aí eu posso colocar aqui I mais 1. E coloco o F aqui na frente, né? A mesma coisa aqui, ó, F do aluno e mais 1. Vou colocar aqui tudo junto, que tanto faz, tá? Então, aí, como é que fica mais bonitinho agora, ó? Digite a primeira nota do aluno 1. Você bota aqui 10. Digite a segunda nota do aluno 1, 8.
Aí, aluno 1 está aprovado com média 9. Agora ele está, ó, digite a primeira nota do aluno 2. Lembra que o range vai de 0 até 9? Mas como eu coloco aqui mais uma unidade, ao invés de ele mostrar 0, 0 mais 1, 1. Olha aí como ficou bonitinho, né? Aluno 2, aí você vai, ó. Aluno 2 está reprovado. Digite a primeira nota do aluno 3. Aí, aluno 3 está reprovado. Olha como ficou bem bonitinho agora. Maneiro isso aqui ou não é? Essa é a hora de você dizer, professor, não entendi, repita aí de novo. Professor, deu para entender. E aí? Conte-me tudo, não me esconda nada. É legal, é muito bom. Então, aqui você controla a quantidade de repetições. O for, ele é uma estrutura muito poderosa, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês é o mais basicão do basicão do basicão. Mas dá para a gente fazer muita coisa com ele. Eu vou criar outro programinha para mostrar para vocês, mas o for ele tem essa ideia, né? Ó, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer o for e em range, por exemplo, e aqui eu posso colocar, por exemplo, para ele fazer ao contrário. Eu fiz a 10, né? Ó, fiz assim, e se eu colocar print i, ele vai me mostrar do 0 até o 9, ó, que são os valores que essa variável i assume, né? Então, ele me mostrou aqui do 0 até o 9. Mas e se eu quisesse fazer do 9 até o 0, né? Ou se eu quisesse fazer do 1 até o 10, como é que eu faço, né? Dá para a gente fazer só atualizando aqui, ó. Se você fizer i mais 1, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3, né? Agora ele mostra do 1 até o 10, ó, tá vendo? E o que foi que eu fiz a mais? Eu incrementei uma unidade aqui, ó. Eu adicionei uma unidade para a variável i. Se ela começa com 0 e eu estou somando uma unidade, ó, ele vai do 1 até o 10. Mas e se eu quisesse fazer o reverse 3? Se eu quisesse fazer de 10 até o 1, ou de 9 até o 0, né? Esse range que eu coloquei aqui para vocês é o range mais básico, mas dá para você fazer, por exemplo, fornecendo 3 valores para ele. O primeiro seria o valor inicial, por exemplo, 10. O segundo seria o valor final, por exemplo, 0. E o terceiro seria de quanto em quanto eu quero andar. Então, por exemplo, eu começo do 10 e eu quero ir até o 0. E toda vez que eu terminar de executar o código, eu vou fazer esse atualização da variável i. Então, por exemplo, a variável i começa com 10. Então, ele vai mostrar aqui o 10. E o que, que eu faço depois que eu executar esse código? Eu quero subtrair uma unidade. Então, agora o i não vai valer mais 10, ele vai valer 9. Aí eu mostro o valor do i e subtraio uma unidade. Aí ele não vai valer mais 9, ele vai valer 8. E eu vou fazer isso até quando? Até que ele chegue no número 0. Então, ó, se eu executar aqui, ó, olha que bonitinho, ó, ele foi do 9 até o 1. Lembra que quando eu faço um range 10, ele não conta o 10? Se eu faço do range 0, ele não mostra o 0. Olha só que doideira. Então, aqui eu fiz do 10 até o 1. Professor, mas eu quero contar o 0. Se você quiser contar o 0, depois do 0, se eu andar para trás, né? Eu digo andar para trás assim, né? Estou falando andar para trás, mas seria assim, né? Ó, deixa eu pegar aqui a minha reta real. O que a gente estava fazendo era 10, 9, 8, 7, aí 2, 1, 0, né? Depois do 0 tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Então, eu estava andando assim. Se eu quiser mostrar o 0, né?
eu tenho que colocar aqui, ó. Aqui eu não coloquei o zero. Qual o próximo número andando aqui para diminuir os números, né? Andando para a esquerda, que seria o antecessor do zero, né? Seria o menos um. Se eu colocar aqui o menos um, ele considera o zero. Tá vendo? Então, ele foi do 10 até o zero. Professor, você consegue andar de 2 em 2? Consigo, ó. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai, ó. 10. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 0. Ou 2. 2 menos 2, 0. Ele vai até o menos 1, né? Mas se eu subtrair 0 menos 2, vai dar menos 2, né? Menos 2 é menor do que esse. É menor do que o meu limite mínimo. Então, eu não mostro o menos 2 aqui, ó. Se eu quisesse pular de 5 em 5, eu pularia, é só colocar aqui o valor, né? Então, quem que eu tenho aqui nesse range, né? Ó, um range padrão, que é esse aqui de cima, ó, vou colocar aqui, ó, range padrão. O range padrão, ele só define quem é o limite superior. Range padrão define o limite superior, não incluso, né? Ó, tá vendo? Ou seja, ele vai, neste exemplo aqui, ele vai do 0 ao 9, certo? Nesse outro range, no range, eu defino o início, defino o fim e defino o passo. O que é o passo? De quanto em quanto ele vai andar. Então, o início, como é a variável i, vai começar do 10. A variável i vai até quem? Vai até quem? Vai até o menos 1. E de quanto em quanto ela vai andar? De menos 2 em menos 2. Professor, por que está negativo? Porque eu estou de um número grande e eu quero para um número menor, né? Eu poderia fazer o contrário também. E como seria o contrário? Você fazer um for e em range. Aí aqui eu coloco, eu quero começar do número 1, que é o meu início. Eu quero terminar no número 10. E o meu passo vai ser de uma unidade. Então, ele começa do 1, vai até o 9 e ele vai andar de 1 em 1. Esse aqui, ó, é exatamente igual a esse, ó. Qual que é a diferença? Que eu estou colocando os três termos, né? O início, o fim e o passo. Mas ele vai fazer a mesma coisa que esse aqui de cima, ó. Aí você vai falar assim, para que eu vou fazer a mesma coisa? Já vai fazer sentido para vocês, ó. Ó, ele fez do 1 até o 10, que foi esse primeiro range aqui, ó. Por que ele foi até o 10, professor? Porque eu coloquei mais um aqui, tá vendo? Ó? Então, ele foi do 1 até o 10. Aí, depois, ele vai do 10 até o 0. Então, ele vai do 10 até o 0, andando de 2 em 2, né? Ó, subtraindo de 2 em 2. Então, ele vai 10, 8, 6, 4, 2, 0. E esse outro range, ele vai do 1 até o 9. Ó. Ele vai do 1 até o 9. Note que ele não começou com zero, né? Que é uma das coisas que esse começa. Então, ele não é exatamente igual, né? Ele seria igual se eu colocasse um zero aqui, ó, né? Aí ele seria imperialzinho. Professor, não faz muito sentido na minha cabeça eu fazer um range desse. Por padrão, ele começa nesse intervalo. Mas se você quisesse um intervalo qualquer, por exemplo, eu quero um for que vai de 100, ou em range, eu quero um for que vai do 100 até o 200. E eu quero andar de 5 em 5. Olha aí que maneiro, ó. Então, não necessariamente eu preciso começar do primeiro número, eu posso começar do intervalo qualquer. Então, se eu executar aqui, ó, aí, ó, ele começou com 100. O meu passo que eu dei aqui é de 5 em 5, ó, 105, 110, 115, 120. E ele vai até o 200, não incluindo ele, ó. Então, ele foi até o 195, ó. Por que ele foi até o 195 e não foi até o 199, professor?
porque ele anda de 5 em 5, né? Ó, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Quem seria o próximo número aqui? O 200, mas o 200 não está incluso aqui. Vocês entenderam? O for é poderosíssimo. Vocês estão vendo como ele é um comando bem legal? Entendido ou não entendido? Até agora está claro como um vagalume, viu? Olha Mas aí, tá dando certo. rapaz. É massa, né? É prática aqui, viu? Então, vocês conseguem andar de 2 em 2, de um em um, de 3 em 3, de 4 de quanto em quanto vocês quiserem. Por padrão, a gente usa de um em um. Então, quando você quer repetir um conjunto de instruções, você define lá um valor, eu quero repetir 10 vezes. Esse aqui é a versão clássica, ó. Essa é a versão padrão de você usar um for. Mas, dependendo do problema que você quer resolver, você vai definir um intervalo específico. Ah, eu quero daqui até aqui. E eu quero só os números pares. Se tu coloca aqui 2, e se tu quiser incluir o 200, né, você bota que ele vai até o 201. Aí ele coloca todos os pares, ó, todos os números pares de 100 até 200 aí, ó, todos os números pares. Ah, professor, eu quero só os ímpares. Bota aí de 3 em 3. Ou de 2 em 2, 2 em 2, mas começando, por exemplo, do 101 e indo até o 200. Aí ele vai, ó, só os ímpares. Entendeu? Então, você faz o que você quiser. Então, você define o intervalo, você define o passo, mas por padrão, quando você quer repetir uma quantidade X de vezes, você só precisa fazer isso aqui. E tudo que vocês colocarem aqui, lembre-se, tudo depois desse recuado. Professor, eu posso botar um for dentro do outro for? Posso, pode. Posso botar um if? Pode. Posso botar um match case? Pode. Posso botar um input, print? Pode. Tudo que vocês aprenderam, vocês podem colocar dentro desse bloco, tá bom? Então, inicialmente a gente aprende essa versão mais básica usando o print ou usando aquele problema aqui da média, né? Ó, notem que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete instruções dentro do for. Mas eu poderia ter centenas de instruções dentro desse for, certo? É tudo que vocês aprenderam, ó, tem um if, tem um else. Se tivesse um match case, pode ter. Se tiver um for dentro de outro for, pode ter. Entendeu? Tudo que vocês aprenderam vocês podem colocar nessa estrutura, tá bom? E aí, o que que você vai colocar? Vai depender do problema que vocês querem resolver. Tudo bem? Maneiro? Agora eu vou ensinar o login e senha, né? Mas para ensinar o login e senha, eu vou ensinar a versão mais básica, que é só de login, tá? Ou só a senha. Vamos pensar aqui no modelo mais pereba que tem. Então, eu ensinei para vocês a estrutura de repetição que tem um número fixo de repetições. Agora eu vou ensinar uma em que o número de repetições não é fixo. Fixo. Ele está atrelado a uma determinada condição. Então vamos dar o exemplo para vocês em que enquanto o usuário não digitar a senha correta, não digitar a senha correta, o programa vai pedir para ele digitar a senha correta. Vai pedir para ele digitar a senha correta. Notem que num problema como esse, eu não estou definindo a quantidade de repetições. Então, se o usuário errar 10 vezes, ele vai mostrar que está errado 10 vezes. Se o usuário errar 2 vezes, ele vai mostrar que está errado 2 vezes. Se o usuário não errar nenhuma vez, ele vai deixar o usuário entrar no sistema, certo? Então, neste caso específico, a quantidade de repetições, ela não é fixa. Você não disse quantas vezes o código precisa repetir. Ele vai se repetir até que ele acerte a senha. Então, nessa estrutura de repetição, ela está associada a uma condição.
Enquanto essa condição não for satisfeita, fica repetindo, fica repetindo. A partir do momento que aquela condição é a condição que você deseja, ele para. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. Então, o que que eu vou fazer? Vou pedir para o usuário digitar uma senha. Então, senha. Então, ó, digite a sua senha. Vou fazer assim, tá? O modelo mais básico. Então, a gente vai usar essa outra estrutura. Essa outra estrutura, ela é chamada de while, certo? While, traduzindo ao pé da letra, é enquanto. Então, enquanto, aí nós vamos definir uma senha igual a 1, 2, 3. Então, enquanto a senha for diferente, lembre-se que isso aqui é texto, né? Eu não fiz a conversão para inteiro. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, ou seja, enquanto o usuário estiver errando a senha, o que que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui, ó, senha incorreta. Aí eu vou colocar aqui, tente novamente. E aqui eu vou pedir a senha. Senha, recebe, input, digite a senha novamente. Aí o que que eu faço? Né? Ó, eu faço esse processo. Digite a senha. Então, inicialmente, ele vai digitar a senha dele. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou verificar se a senha que ele acabou de digitar é diferente da que eu quero que ele deseje, que ele digite. Então, eu quero que ele digite 1, 2, 3. Aí eu vou verificar. A senha que ele acabou de digitar é diferente de 1, 2, 3? Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar nesse bloco do while. E dentro desse bloco do while tem duas condições, ou tem duas instruções. A primeira diz que ele errou. Bom, se a senha é diferente da que eu quero que ele dê, está errada. Então, eu vou dizer que está errada e vou pedir para ele digitar de novo. E aí, faço o input de novo. Pergunto, peço, né? Digite sua senha. Depois que ele executa esses dois códigos aqui, ó, o que que ele faz? O while tem essas duas instruções, esses dois comandos aqui. Depois que ele executa esses dois comandos, que são todos os comandos do while, ele olha para a condição de novo. A senha que o usuário digitou aqui embaixo é diferente de 1, 2, 3? Se continuar sendo diferente de 1, 2, 3, ele executa isso aqui, executa isso aqui. Aí o usuário digitou uma nova senha. Aí ele olha, a senha que o usuário digitou é diferente de 1, 2, 3? Se for verdadeira, executa isso aqui. Quando é que ele vai parar de repetir isso aqui? Quando a senha que ele digitar for igual a 1, 2, 3. Porque essa condição aqui ela vai ser falsa. A partir do momento que essa condição for falsa, ele para de executar isso aqui. E aí, quando ele parar, o que que eu vou fazer? Ó, isso aqui está fora do while. Está fora do while porque ele não está indentado, ó, ele não tem esse recuo. Aí eu vou colocar aqui, ó, acertou miserável, né? Então, quando é que ele vai executar esse print aqui, ó? Quando essa condição estiver falsa. Ou seja, quando a senha que o usuário digitar for igual a 1, 2, 3, a senha que eu quero que ele digite. Então, olha aqui, ó. Eu vou digitar aqui, eu vou digitar 1, 2, 1. Tá vendo? Ó? Digitei 1, 2, 1. Quando eu teclar Enter, ele vai verificar, ó. 1, 2, 1 é diferente de 1, 2, 3? É diferente. Como é diferente, ele vai mostrar aqui, ó, senha incorreta e vai pedir para eu digitar a senha de novo, ó. Vou apertar aqui, ó. Aí, ó, senha incorreta, tente de novo. Digite a senha novamente. Ou seja, ele está aqui, ó. Aí eu vou digitar de novo, ó, 1, 2, 2. Quando eu teclar Enter, ele vai ter executado as instruções do while e ele vai olhar a condição de novo, ó. Eu vou digitar 1, 2, 2. 1, 2, 2 é diferente de 1, 2, 3? Verdadeiro. Como a condição é verdadeira, diz que está errado e pede para executar de novo. Aí, ó. Quantas vezes eu vou repetir isso aqui?
o número de repetições não é fixo. Não sei, se você digitar isso aqui 200 vezes, ele vai executar. Ó. Se eu digitar 0, se eu digitar 1, se eu digitar 2, 3, 4, quantas vezes ele repetir isso aqui? Enquanto eu errar. Eu tenho que acertar. Aí, a partir do momento que eu digito 1, 2, 3, ele está nessa linha aqui, ó. Já repetiu várias vezes isso aqui. Aí eu vou digitar 1, 2, 3. 1, 2, 3 é diferente de 1, 2, 3? Não, essa condição é falsa. Como essa condição é falsa, ele ignora o bloco do while e vai para as próximas instruções. A próxima instrução é dizer que ele acertou, ele digitou a senha correta. Então, quando eu aperto aqui, ó, aí, quantas vezes eu vou repetir esse código aqui? Uma quantidade não definida. Esse código aqui pode não ser executado nenhuma vez. Por exemplo, ó, se eu digitar 1, 2, 3 de cara, ele me pediu para digitar uma senha. Estou na linha 4. Estou na linha 4. Eu executei de novo. Estou executando o meu código de novo. 1, 2, 3. Então, ele está na linha 4. Aí ele entra aqui no I, ó. 1, 2, 3 é diferente de 1, 2, 3? Não, não é diferente, não. Essa condição é falsa. Como essa condição é falsa, ele ignora isso aqui e vai para a próxima instrução depois do while. E aí ele vai mostrar o quê? Acertou. Ou seja, esse código aqui não foi executado nenhuma vez. Não foi executado nenhuma vez por quê? Porque essa condição foi falsa de cara. Notem que o número de repetições não foi fixo. Ele estava atrelado a essa condição. Enquanto essa condição for verdadeira, executa isso aqui. Você só vai parar de executar isso aqui quando essa condição for falsa. Vocês entenderam? Ou não? E o que, que eu posso ter dentro de um while? Tudo que vocês aprenderam. Um for, um if, um else, um match, um while dentro do outro while, um for dentro do while. Tudo que vocês aprenderam, vocês podem colocar aqui. Beleza? Maneiro, né? Maneiro não é? Rapaz, só a jovem Kelma que está falando comigo. O John não quer falar comigo, Keline, Mariane. Estão tudo com sono, né? Hora dessa na segunda-feira, né? A bichinha tá jantando aqui, pessoal. Tá jantando? Ah, Tô mas aí assistindo também ela a aula, professor. Mas também tá tem, arrebentando na comida do homem. tem um professor particular aí do lado dela também, aí é bom demais. Ela vai falar assim: me ensina isso aqui que eu não atendi, foi nada. Não, eu tô entendendo sim, professor. Eu tô assistindo a aula, viu? Não fiquei treinando as palavras desse homem, não, viu? Tô assistindo Tá aqui com ela bom. também. Aí você pode pensar também em um login e uma senha, né? Ó, você pode. Aqui eu dei o exemplo mais simples, mas aí a gente pensa em um login. Então, eu posso pedir aqui, né? Ó, um input, né? Ó, digite o seu login. E aí, por exemplo, ó, eu só posso deixar a pessoa entrar, né, em um determinado sistema se o login e se a senha estiver correto. Então, vamos pensar aqui que o login, o loginzão difícil, vou pensar aqui no login ABC e que a senha é 1, 2, 3. Ah, o Rijash. Então, enquanto o login for diferente de ABC, nota que eu tenho uma condição composta, né? Então, eu preciso do operador lógico AND. Lembra que o AND, a condição composta só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então, quando ele acertar o login e quando ele acertar a senha, quer dizer que está tudo certo. Se está tudo certo, né, ó, essa condição aqui vai ser falsa e aí ele vai dizer aqui que a pessoa acertou, que está logado e por aí vai, né? Então, basicamente, a gente tem essa situação. Login ABC e senha 1, 2, 3.
Só que aqui, tu tem que pedir o login e a senha, né? Então, o que que você pode fazer, né? Ó, você pode testar. Se o login for diferente de ABC, você pode botar aqui um print, ó. Login incorreto. Tá vendo? Se ele errou só o login, você diz que o login tá incorreto. Se ele errar a senha, você pode testar aqui, ó. Se a senha for diferente de 1, 2, 3, você pode colocar aqui um print, né? Ó, senha incorreta. Beleza? E aí você pode pedir, né? O login de novo. Ó. Login recebe input, digite o seu login. Aí, se a senha estiver errada, senha recebe, digite a sua senha. Certo? E aí você vai brincando aí. Se tiver os dois errados, ele vai dizer que o login está errado e que a senha está errada e vai pedir de novo, né? Se tiver errado aqui, ele diz, ó, o login está errado, digite de novo. Se a senha estiver errada, ele vai dizer que a senha está errada e pede para você digitar de novo. Se uma delas estiver certa, você não vai precisar digitar de novo. Você vai digitar ou só o login ou só a senha. Maneiro, né? Deu bom aí? Vocês conseguiram entender a ideia do negócio, a lógica por trás dos Paranauê? Será que o meu funciona? Vamos botar aqui ABC, meu login, e 1, 2, 3 a minha senha. Aí, acertou, né? Ó, coloquei o login e a senha, que era correta. Então, o que foi que ele viu? Ó? O login é ABC, o login é diferente de ABC, né? Aí ele falou, não, é igual. A senha é diferente de 1, 2, 3? Não, é igual. Aqui já deu falso nos dois, né? Como deu falso nos dois, a condição composta vai ser falsa. Então, ele vai ignorar isso aqui e vai dizer que eu acertei. Vou botar aqui A, B, C e vou colocar 1, 2, 1. Oxente, acertei, foi? Foi que eu errei aqui. Quem é que me ajuda agora? Vou pedir ajuda aos universitários. Só não pode o Joey me ajudar. Eita. Dan, dan, dan. Quem é que me ajuda aqui? É só assim, professor, uma hora dessa você já tá me trollando, né? Pessoal, ó, nesse exemplo específico, né, ó, o meu operador aqui é que não é o operador correto. Quando é que, por exemplo, a pessoa ela vai conseguir logar, né? Ela vai conseguir logar, né, se os dois tiverem se os dois estiverem corretos, né? Então, se o login for ABC e se a senha for 1, 2, 3, beleza, ele deixa entrar, vem-se embora. Se um deles estiver errado, se ele acertar o login e errar a senha, né? Se eu colocar aqui um O, se eu colocar aqui um O, também dá errado, não dá não? Vamos ver aqui, ó. ABC e 1, 2, 1. E diz que a minha senha está errada, ó. E notem que foi que ele fez, ó. Ele não mostrou esse parte do login, ó. Ele viu, ó, o login tá certo. Eu digitei ABC, né, ó. ABC é diferente de ABC? Não. Ou seja, o login tá certo. E aí ele ignorou isso aqui, né, ó. Aí ele foi para a senha. A senha é diferente de 1, 2, 3? 1, 2, 1 é diferente de 1, 2, 3? Verdadeiro, né? A senha é diferente. Se a senha é diferente, senha errada, pede para o usuário digitar a senha. Aí eu vou botar 1, 2, 2. Aí a senha está errada de novo. Aí se eu botar 1, 2, 4, a senha está errada de novo. Se eu botar 1, 2, 3, acertou, miserável. Maneiro? Doideira, né? Se eu acertar a senha, vou botar o login errado, ABB, e acertei a senha, 1, 2, 3. A senha é 1, 2, 3, tá certo, mas o login tá errado, que é ABB.
Aí, login errado. Aí, eu vou botar aqui ACC. Login errado de novo. Mas notem que ele ignorou a senha, porque a senha está certa, né? ABC, acertou o miserável. Pessoal, vocês entenderam? Não entenderam? Por que que é OR? Por que que não foi AND? Vamos lá, no AND de novo, né? Se eu coloco o AND, né, ó, como é que funciona o operador AND? O operador AND, ele vai ser verdadeiro, né, ó, quando as duas condições forem verdadeiras, né? E ele vai ser falso se as duas forem falsas ou se pelo menos uma for falsa, tá? Então, notem que se eu colocar aqui, ó, ABC, correto, mais 122. Então, ó, o login está certo e a senha está errada. Então, o que que ele vai fazer aqui, ó? O login é diferente de ABC, ó. Ele vai ver aqui, ó, login, que é ABC, é diferente de ABC, essa condição aqui deu falsa, certo? Ou seja, o login está certo, a condição deu falsa aqui, ó. A condição está falsa. E a senha é diferente de 1, 2, 3? A senha é diferente de 1, 2, 3? Verdadeiro. Então, aqui é falso e verdadeiro. Lembre-se que o operador AND só vai entrar aqui quando as duas condições forem verdadeiras. O operador AND, a condição composta vai ser verdadeira quando todas as condições simples forem verdadeiras. Essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira, a condição composta todinha deu falsa. Como a condição é falsa, ele ignora isso aqui. Ou seja, eu acertei o login, mas errei a senha. Mas mesmo assim, ó, condição falsa, condição verdadeira. Então, como essa aqui deu falsa, né, ó, a condição composta toda foi falsa. Como a condição toda é falsa, ele ignora esse bloco todo e vem para cá, ó. Então, ele vai dizer que eu acertei, ó. Tá vendo? Mesmo eu errando a senha, ele disse que eu acertei. Ele disse que eu acertei porque a minha condição composta foi falsa. Por que que a minha condição composta foi falsa? Porque o meu login estava certo, né? Ó, aqui, ó. ABC é diferente de ABC? ABC. ABC é diferente de ABC? Falso. No AND, a condição composta só vai ser verdadeira quando as duas condições forem verdadeiras. Mas essa aqui é falsa, a condição composta vai ser falsa, ele vai ignorar isso aqui tudo e vai para a próxima instrução. Beleza? 10 horas da noite, muita lasqueira. Querendo dormir, eu não duvido, não. A mulher estagia de manhã, assiste aula de tarde, assiste aula à noite, aí não aguenta. Tá acordada, professor? A outra vez eu dormi, mas hoje Aí, estou tá vendo? acordada. Era só para testar se tu tava dormindo mesmo. É o coraçãozinho para vocês que me aguentaram aqui até 10 horas. Pessoal, ó, na nossa próxima aula presencial teremos nossa prova, né? Mas eu vou tentar resolver pelo menos uma lista de exercício com pelo menos uns 5, 6 exercícios, 3 de for, 3 de while, para vocês terem uma ideia de como é que resolve os problemas, tá bom? Eu vou tentar gravar amanhã, tá? Vou fazer um esforço para fazer isso para vocês, e aí eu disponibilizo lá no Classroom, tá bom? Beleza? Estão me ouvindo? Show! Pois, meus queridos, tenham todos aí uma ótima noite. Minha câmera ficou embaçada, né? Boa noite, tenham todos uma ótima semana e a gente se fala, né? Até próxima quarta, né? Qualquer Boa coisa, me noite. avisem aí, peçam ajuda, que eu ajudo vocês, tá? Vou encerrar a gravação e até a próxima. Vou subir a aula amanhã de manhã, tá bom? Tchau, tchau.
Boa Tchau. noite para você.